Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Já pedi para vocês colocarem aqui o meu bordão, hein? Esse início tá bom, eu quero que vocês inventem aí para fazer um novo bordão. Mas enquanto isso e aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre IRDM, o Iridium, né? O Iridium Recebíveis Imobiliários. Eu acho que dificilmente vai ter um fundo tão controverso e tão polêmico quanto esse, porque é um fundo, tirando obviamente as tranqueiras que inclusive ele tem no portfólio, é um fundo que tem muitas pessoas que são entusiastas, tem outras pessoas que são odiosas, pessoas que metem o pau em pessoas que compraram e assim por diante. Eu, Eric, considero um excelente fundo imobiliário, passou por problemas e está em rota de recuperação. Beleza? Mas vamos lá, vamos falar mais um pouco. A gente teve uma movimentação interessante. Na verdade, ele está continuando a fazer o que ele se propôs a fazer nos meses atrás, que é a redução das tranqueiras de fundo imobiliário que ele tem e passando para aumentar a porcentagem de CRI. Vou falar um ponto. Acho que antes de falar sobre isso, acho que eu quero só trazer para mim aqui só um ponto antes. Enquanto o IRDM tava com esse, porque o IRDM foi um dos precursores, né, dessa quantidade, ele e o CPTS, né, de você ter uma porcentagem muito grande de fundo imobiliário na carteira. Ele é um fundo de papel, porque até para ser um fundo de recebível, ele precisa ter 2/3 do patrimônio, ou seja, 70% do patrimônio em CRI. 68%, né, 69% em CRI. Os outros 30%, ele pode ser qualquer outra coisa. Ele pode investir em qualquer outro tipo de ativo, desde que esteja lá no regulamento previsto. E um desses ativos são fundos imobiliários. Alguns fundos de papel utilizam uma pequena parcela de fundo imobiliário para ter um rendimento ali e poder usar como caixa, inclusive, né, poder usar como liquidez. Porém, o IRDM e o CPTS, eles tiveram essa jogada de ter fundos para trazer resultado. Então, parte grande, mais de 25%, quase 30% do PL, do patrimônio, na verdade não do PL, né, do patrimônio do fundo em fundos imobiliários. Enquanto a gente estava, a grande diferença entre o IRDM e o CPTS é que o IRDM focou muito mais em fundos de papel, high yield, alguns papéis, basicamente fundo de papel, já o CPTS focou em fundos de tijolo. Grande parte deles é de tijolo. Enquanto a gente estava naquele momento, lá 2021, 2022, com fundos pagando muito, fundo de papel pagando muito, o retorno do IRDM era espetacular. Chegou a momentos do IRDM estar sendo negociado a P sobre VP 1,5, R$150. Muitas pessoas compraram nesse momento, mas aí compraram também, a gente não pode desconhecimento ou não tem outra alternativa para explicar esse tipo de movimento. Mas porque ele estava pagando muito e ele entrou num hype, né, em termos de retorno. Até esse momento ninguém falava, só que a gente já sabia, pelo menos quem era do mercado, já sabia que não todo fundo de papel ele sempre vai tender ao P sobre BPA1, que é o preço das dívidas que ele tem lá dentro, dos CRIs que ele tem lá dentro. Porém, além dele ter essa questão de fundo imobiliário outros fundos, o que também deixa o P sobre VP muito importante. Então, ele sempre foi negociado, e nesse momento ele sempre foi muito bom. E aí ele acabou os fundos que estão lá dentro, tanto é que o CPTS não sofreu por isso, ele sofreu por outras coisas, questão de compromissada e outros pontos. Mas no caso do IRDM, além das inadimplências dos CRIs, ele também sofreu por causa de problemas com os fundos imobiliários, porque ele tinha as 3 tranqueiras do mercado, DEVA, HCTR e TORD, que ele comprou a mais de R$100, o próprio, acho que o HCTR, o preço médio dele é 100, a gente pode ver lá, é 100 e cacetada, e hoje ele está 30, então a perda é muito grande. E aí, obviamente, o mercado caiu de pau, e o fundo, ele não teve, nesse momento, de se desfazer logo desses fundos. E ele vem carregando esses fundos há um bom tempo com esse prejuízo que, em algum momento, ele vai ter que realizar. Só que o mercado ele precifica meio na loucura. E na minha visão, ele continua precificando exageradamente o preço do IRDM. Lembrando, não estou recomendando para nada aqui, tá? Porque a gente sempre tem que levar em consideração o risco para calcular o preço. Mas na minha visão, o mercado ele precifica meio absurdo o IRDM.
alguém pode criticar aqui, eu não tô nem aí se criticar, porque essa é a minha opinião e não tem esse problema não. Mas esse é o ponto, porque e a gestão agora está voltando à origem dela, que é você ter um fundo mais papel. Então eles estão se desfazendo dessa porção de fundo imobiliário, reduzindo todos os meses e aumentando a porção em CRI. Porque de fato o Iridium é um fundo de papel. Mas é o que eu quero dizer, enquanto ele estava trazendo resultado, ninguém reclamou. Beleza? Então só esse disclaimer inicial aqui. Então, pessoal, esse mês o fundo ele pagou menos do que o mês passado, ele vinha pagando mês a mês mais subindo, mas como ele é um fundo basicamente IPCA, os CRI são IPCA, março foi, no caso de RDM, é D mais 2. D-2 somente. Então é somente o resultado do mês de março que impactou. E o mês de março, como vocês sabem, foi 0,16. Enquanto a gente vinha em fevereiro 0,8. Então o impacto foi muito grande. Tanto é que o resultado foi exatamente o que foi distribuído. E esse mês, exclusivamente, eles decidiram não fazer aquela retenção que eles vêm fazendo desde o ano passado. Reter 5% do resultado do fundo e não distribuir para manter possíveis problemas futuros que a gente já sabe quais são. Eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Então eles decidiram não, a equipe decidiu por proceder à distribuição integral do resultado gerado, fazendo com que a reserva se mantenha nos 23, que é a mesma reserva do mês passado. Que eles falam da política de retenção de resultados, e eles decidiram que seria pontual, seria esse mês, até porque eles já colocam aqui que vale ressaltar que o IPCA divulgado referente aos meses de abril e maio, 0,38 e 46, apresentam números maiores, o que ajuda a melhorar o resultado de atualização monetária no futuro próximo. A equipe de gestão continua a estratégia de redução da carteira. Aí aqui o outro ponto. Então, só para a gente fechar esse ponto, só para justificar que eles fizeram não reteram, porque senão eles pagariam 70 centavos e não 74, porque eles têm retido mais ou menos 4 a 5 centavos por mês. Bom, então esse ponto já está resolvido e agora a gestão continua a estratégia de redução da carteira de fundo imobiliário, resultando numa diminuição de aproximadamente 300 mil. Se vocês vão ver que a minha conta está um pouquinho diferente, eu vou explicar para vocês o porquê. Do resultado distribuível. Apesar do negativo, desse resultado negativo, a gestão acredita que possui melhores oportunidades na alocação de CRIs do que estão no pipeline de investimento. Então eles tiveram uma redução, obviamente eles tiveram um dinheiro que eles pegaram, é um prejuízo, mas eles usaram esse dinheiro de que eles pegaram para investir em novos ativos, tá? Então aqui a gente vê que ele vinha aumentando desde dezembro, inclusive com a retenção, e esse mês ele precisou pagar menos exatamente por causa da inflação. Aqui a carteira do fundo, né, e de CRIs. Aqui a carteira de fundo imobiliário. Já vou mostrar para vocês por que eu marquei aqui. Aqui a distribuição dos ativos, né, 73% de CRI, 18%. Veja que ele vem diminuindo bastante, né, a questão dos fundos imobiliários, da participação. Mas vamos às movimentações do mês. Eles compraram 3 CRIs, um total de financeiro basicamente de 25 milhões. IPCA mais 8, 9,5 e 11, umas taxas interessantes para trazer retorno para o fundo. E na parte de fundo imobiliário, fizeram as vendas a LZM, Mana 11, Tigar e zeraram o Urca, que seria o último high yield que eles têm lá, acho que da carteira deles lá, tirando os outros tranqueira lá. Então, olha só, eles fizeram essas vendas. Eu tenho a planilha do Excel, se vocês lembrarem de 2 meses atrás, ele fez vendas também e eu trouxe os valores aqui, que foram essas aqui, né? Então, o ALZM, ele tinha isso, ficou com essa posição final, as vendas dele, né? Ele teve um prejuízo de 134 mil nessa venda. No Mana, teve um prejuízo de 2 mil. No Tigar, prejuízo de 79 mil. E no Urca, zerou a participação, um prejuízo de 80 mil, somando 296 mil. Aí vocês falam, Eric, por que deu 300 mil lá? Por causa de taxa, pessoal, porque aqui eu não estou incluindo as taxas de corretagem, as taxas emolumento, um monte de coisa, porque a gente está falando de volumes altos, né? Então tem as taxas aqui, mas eu não incluí. Então dá essa diferença um pouquinho, mas é nada significativo em termos de... Então aqui mostrando o prejuízo que o fundo teve. O mais interessante para mim foi essa saída aqui, né, do Urca, que eu achei bem interessante. E
aqui um ponto muito importante que eles trazem no relatório, que é o resultado dessa operação. E aqui a gente não tem contra fatos, não há argumentos. O Iridium encerrou a alocação no fundo do URCA, né, do RPR, aferindo um resultado excepcional no longo período de alocação, desde 2020, quando está, obviamente, comprado esses fundos lá na questão de positivo, né, nos retornos. O fundo gerou um lucro bruto de 71 milhões e a TIR todo esse tempo de 178%. Então, pessoal, isso a gente não pode negar também o resultado que o fundo teve, né? Em caso desse daqui. Isso é muito importante. Já volto a falar sobre isso. E aqui o CRI HGLG, que ele teve amortização, que é o CRI naquelas vendas, né? Que teve a venda dos imóveis lá na troca com o XPLG, né? Então tinha o imóvel tinha um CRI que acabou sendo amortizado. Então teve uma contribuição positiva para o fundo e ele utilizou esse recurso, inclusive, para fazer uma parte desse recurso, né, junto com a venda, para fazer aquelas compras que eu citei aqui em cima, né, essas compras aqui que ele fez aqui em cima. E aqui, pessoal, um ponto importante, que é a questão do tamanho do fundo, né? Esse é o grande problema, porque você investir diretamente nesse cara, você está submetido diretamente ao resultado dele. Agora, você investir através do IRDM, talvez você tenha um outro resultado. Agora, um ponto que a gente precisa chamar a atenção é, dificilmente ele vai ter esse resultado positivo nesses caras aqui, tanto no DEVA. Olha só, pessoal, o preço médio do DEVA, 101. Quanto que está o DEVA hoje? 40? DEVA 11. 40 reais. Olha, HCTR, R$119 o preço médio. Deixa eu pegar HCTR. HCTR, 28,54. Olha o preju, pessoal. HCTR aqui, ó, 119. E o TORD, 10,47. Vamos ver quanto que tá o TORD. TORD 11. 1,47. Aqui no TORD, pessoal, é praticamente 90% de perda. É surreal, né? É muita coisa, 90% de perda. Então, nesses casos aqui, quando ele for fazer as liquidações, vender esses fundos, dificilmente ele vai ter esse retorno que ele teve no URCA. Porém, um ponto que eu acho que é um dos pontos também que as pessoas jogam demais ao peso, a gente está falando, por exemplo, HCTR, 0,49 do PL. TORD, 0,37. Já o DEVA é o que tem um pouquinho mais, 2,18. Mas se a gente fizer as contas aqui, tá perto de 3% do PL. E ainda tem esse outro cara aqui. Opa. XPPR. Oh, caramba, cadê a setinha aqui? XPPR, nós estamos falando de 0,18. Se a gente for fazer a soma aqui, pessoal, vai dar uns 3,20, 3,40, se eu não me engano. É só fazer as contas aqui, vai dar uns 3,40 do PL. No pior dos cenários, é tudo isso ser marcado a zero e o fundo perder 3,4% do PL. E nós estamos falando de um desconto hoje em relação ao valor patrimonial de... eu não sei, precisa ver aqui, fazer as contas. Deixa eu ver, acho que eu tenho anotado aqui. Uns de 15% a 17%. Por isso que eu falo que, na minha visão, essa precificação é meio maluca e também, obviamente, como eu volto a falar para vocês, não é uma recomendação, porque tem todos os riscos embutidos e para precificar a gente precisa colocar isso em conta, mas na minha visão essa precificação ela tá meio maluca. Então, pessoal, é isso. E tem essa questão que eu sempre faço acompanhamento com vocês aqui, né? Tudo que eu deixo marcado aqui é o que mudou do mês passado, tudo que não está marcado não mudou. Aqui, pessoal, lembrando que lembra do mês passado a questão da Vibra, não teve nenhuma alteração, continua inadimplente esse CRI, que a Vibra simplesmente ligou o F e decidiu parar de pagar. Então ainda está na corte arbitral, então ainda não saiu o resultado disso, né? Bom, quando sair eu venho e falo para vocês. Saiu daqui a questão do BWIC, que ele já estava adimplente o mês passado, então eles tiraram aqui do monitoramento porque ele voltou a pagar.
O Eco, esse aqui é novo, o Eco 1, até então só tinha o Eco 2, né, o da Eco. Aqui o ativo ficou inadimplente devido, sobretudo, ao nível de alavancagem do grupo. É o mesmo texto, né, daqui de baixo, né? A gestão está em tratativas com o empreendedor visando buscar um caminho que maximize a recuperação do ativo por meio de repasse de empreendimentos prontos em garantia da operação. Então nós temos aqui só um aumento de 0,64% do PL. De restante, não tivemos nenhuma alteração, beleza? Então tem o Starbucks aqui, tem Manara, em lote, nada de mudança, apenas essas duas mudanças aqui. Beleza, pessoal? Aqui a parte do fundo, dos resultados, né, a gente vê que o fundo ele gerou aquele resultado que ele não reteve, na verdade, né? A gente pegar aqui, ele não... Cadê Maio aqui, né? Ele não reteve, 74 gerou a distribuição e foi o que ele pagou, né? Na verdade teve um pouquinho aqui, né? 131 mil reais, faz pouca coisa, né? Então basicamente 74 e pagou 74, mantém os 23 centavos. Beleza, pessoal? Então mais um mês aí acompanhando a RDM, um dos fundos mais polêmicos que a gente tem aí. E é isso. Faz o favor, deixa a sua opinião sobre o RDM aqui embaixo. Me fala se você é cotista ou não dele, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.